eleições autárquicas mobilizam muitos milhares de portugueses em candidaturas partidárias independentes às assembleias de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais. Se há uma festa da democracia, é esta. O Perguntar Não Ofende ainda não tem condições humanas e materiais para corresponder à riqueza e diversidade destas eleições. Esperemos que venha a ter no futuro. Optou, por isso, por se concentrar nas duas autarquias politicamente mais relevantes, Lisboa e Porto, esperando, daqui a 4 anos, ter capacidade para muito mais. São 8 entrevistas, mais curtas do que é habitual, como fizemos nas últimas legislativas. O critério para a escolha dos entrevistados foi a sua atual representação nas duas câmaras municipais. Mas a grande novidade desta série de entrevistas, do Perguntar Não Ofende, é a participação especial do jornalista Paulo Baldaia, que faz as 4 entrevistas aos candidatos do Porto, uma realidade que conhece muito melhor do que eu. É um orgulho contar com o seu profissionalismo. Fernando Medina tem 48 anos e nasceu e cresceu no Porto. É economista, foi assessor de António Guterres e secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional e secretário de Estado da Indústria e Desenvolvimento, sempre tendo como ministro Vieira da Silva no governo de José Sócrates. A partir de 2013, tornou-se vereador da Câmara Municipal de Lisboa, substituindo António Costa na presidência da Câmara, quando este assumiu a liderança do partido. Foi eleito há 4 anos com 42% dos votos, mas sem maioria absoluta que então tinha. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Vamos ao programa. Anunciou que não vai permitir mais alojamento local na cidade. Qual é o sentido de avançar com essa proposta muito mais radical do que a que está em vigor, quando no ano passado houve uma redução de camas em alojamento local de 78%? E quando se prevêem mais 32 hotéis e mais 2.000 quartos, o que corresponde a um aumento da oferta hoteleira de 10%. Lembro-me daqui ter defendido, logo no início deste podcast, foi das primeiras entrevistas sobre turismo, lembro-me de ter aqui defendido a vantagem do alojamento local face aos hotéis, por ser mais facilmente reconvertível, aliás, o que se provou ser verdade. Mudou de opinião porquê? Eu não mudei de opinião, aliás, a decisão que pré-anunciei decorre precisamente desse facto. Nós tivemos nos últimos anos um crescimento da oferta de alojamento muitíssimo mais intenso do ponto de vista do alojamento local do que da hotelaria. O que se percebe, aliás, com facilidade, devido ao facto do alojamento local ser a utilização de casas com registro de habitação, que rapidamente são convertidas em alojamento local sem nenhuma burocracia. Do ponto de vista da hotelaria, não. O investimento é muito mais exigente do ponto de vista das novas unidades. O que acontece é que nós, neste período da pandemia, temos uma situação anómala, mas nós temos que pensar o que é que vamos ter nos próximos anos. E eu, nos próximos anos, antecipo que nós vamos ter uma recuperação relativamente rápida do turismo, em especial o turismo de cidade, em especial o turismo que decorre do que é a mobilidade ponto a ponto do espaço europeu. Acha que vamos chegar ao ponto em que estávamos antes da pandemia? E a minha pergunta é porque é que a medida é tão mais radical do que era aquela que parecia, aliás, estar a resultar, que era zonas de contenção. É por causa das eleições? É porque eu não vejo nenhum racional para esta mudança, que aliás me parece um pouco radical demais. Não posso estar enganado de, por simplesmente, não deixar que haja na cidade inteira. Há zonas que podem ter mais. Não, mas vamos lá ver, a medida não é muito radical. Aliás, não percebo, aliás, a adjetivação. A medida o que diz é, nós neste momento temos cerca de 20.000 registros de apartamentos ou equipamentos destinados ao alojamento local. O que nós dizemos é, nós não aceitaremos mais na cidade. Seria um erro pensarmos no curto prazo e dizermos o seguinte: este ano caiu a oferta de alojamento e por isso tudo está bem. Não, não está. Os preços da habitação não caíram, os preços da habitação não estão a cair. Do que eu tenho observado, até estão a aumentar. As perspectivas são de que nós continuemos a ter, durante um período ainda significativo, taxas de juro muito baixas e por isso nós vamos continuar a ter previsivelmente pressão sobre os preços no mercado imobiliário e por isso aquilo que eu pré-anunciei é, no fundo, de certa forma, um aviso, que é dizer o seguinte: não vamos repetir o modelo que tivemos. E vamos fazê-lo sem radicalismo. Radicalismo seria irmos defender uma mudança da lei no sentido de dizer, bom, vamos retirar as licenças que estão atualmente em atribuição. O que eu propus não foi isso. O que eu propus foi dizer, não vamos deixar crescer mais este tipo de resposta. O crescimento da hotelaria é muito mais lento. É muitíssimo mais lento, não tem sequer qualquer comparação. O alojamento local teve um papel muito importante, foi uma resposta muito flexível ao crescimento da procura do turismo.
houve um momento em que a rapidez, a intensidade do alojamento local colide com o mercado de habitação. Eu acho que isso é um elemento que tem que ser contido, porque eu vejo com preocupação a pressão que existe sobre o mercado da habitação nos próximos anos. Os sinais que temos não é de alívio, vamos falar da habitação. É de manutenção. Há cidades europeias em que o mercado público corresponde a 20% do mercado de arrendamento. Em Portugal temos bairros sociais e pouco mais. Prometeu 6 mil novas casas em rendas acessíveis. Eu tenho visto juntar várias coisas e vários números, coisas que já existem, outras que ainda não existem, programas diferentes. Do que eu vi, tem 350 entregues neste programa específico que tinha prometido. Eu não estou a dizer que são os únicos que têm rendas acessíveis. Estou a dizer, no programa específico que lhe daria 6 mil casas, andará, não sei se são 350, 400, entregues às pessoas, que é o que interessa no fim do mandato. Que pessoas é que receberam estas casas? Qual é a razão deste fracasso? Em primeiro lugar, o número das casas atribuídas em regime de renda acessível, isto é, rendas que a Câmara assegura que correspondem no máximo a 30% do salário líquido do agregado, são 1.200. Está a juntar aí? 1.200. Está a juntar aquelas em que a Câmara paga... Vou desagregar, que é para falarmos exatamente dos números corretos, porque nós não precisamos ter divergência sobre factos. Das 1.200 correspondem a 800 casas atribuídas, isto é, casas que estão entregues chave fisicamente ou que está indicada à pessoa a casa é sua e falta a ligação do ramal de eletricidade ou da água, atribuídas à pessoa, 800, e 400 em subsídio municipal de arrendamento, isto é, subsídios que a Câmara entregou. E depois, adicionado a isto, há o conjunto das 1.600 casas, 1.800 casas, peço desculpa, entregues no regime de renda apoiada, isto é, entregues no regime que apoia as famílias mais desfavorecidas. Isto é, que o critério de acesso é um critério de necessidade. As pessoas são hierarquizadas por necessidade. Quando falou de 6 mil casas, não estava a pensar... Não estava a contar essas. Mas estou a dizer é que estas existem e estas contam. Isto é, nós poderíamos ter feito uma opção política, que era ter pegado em todas as casas e ter dito, bom, em vez de as entregar às famílias mais desfavorecidas, vou entregá-las todas a famílias das classes médias. A Câmara pode fazer isso e nós entendemos não o fazer. Porquê? Porque, ao contrário do que nós entendíamos, nós tivemos um aumento da pressão da procura nos estratos mais desfavorecidos que se manteve e não se reduziu como era a nossa expectativa quando lançamos o programa da renda acessível. Porque as outras casas que está a falar, das famílias mais desfavorecidas, não têm o efeito pretendido destas 6 mil casas, que é um efeito no mercado. Não é só permitir que aquelas 6 mil pessoas vivam. Se a Câmara tem rendas, 6 mil pessoas com rendas acessíveis, ou 20, ou 30, ou o que seja, quanto mais efeito terá, isso tem um efeito geral no mercado, ou seja, o Estado ajuda a baixar os preços do arrendamento. E essas das famílias desfavorecidas não têm esse efeito, porque são pessoas que não entrariam nesse mercado de arrendamento, não têm condições para entrar. Portanto, a minha pergunta é se assume ou não que, em relação às suas expectativas, houve um fracasso. Vamos lá ver, eu já assumi que o número das casas que entreguei está aquém daquilo que era a minha vontade. E já ouvi responsabilizar o Tribunal, não é responsabilizar, justificar-se com o chumbo que houve no Tribunal de Contas. Vamos lá ver, É responsável pelo chumbo do Tribunal de Contas? Considera-se a si próprio responsável pelo chumbo do Tribunal de Contas? Não, isso não posso considerar responsável pelo chumbo do Tribunal de Contas. Pode considerar que apresentou, é isso que aliás já ouvi de um opositor seu, que não apresentou uma proposta capaz de passar no Tribunal de Contas e, portanto, a falha é sua. Bom, mas isso os opositores dizem o que entenderem. Aliás, em primeiro lugar, a reação à adjetivação do fracasso. Fazer a análise de um programa e do cumprimento de uma promessa eleitoral, esquecendo que nós estamos há mais de 1 ano e meio, ou quase 2 anos, numa situação de pandemia, para mim parece-me de uma insensatez completa. Quer dizer, esconder que nós, há mais de 1 ano e meio, estamos com a nossa ação completamente focados, dirigidos, a fazer tudo aquilo que nunca esteve em nenhum programa eleitoral,
Porque se dizem, mas não cumpriu o que estava ali no programa eleitoral. Sim, eu posso dizer o que é que ando a fazer no último ano e meio, que nada daquilo, tudo que eu ando a fazer no último ano e meio, não está no programa eleitoral. Não esteve no programa eleitoral fazer refeições, 3 milhões e meio de refeições para entregar em casa, não está no programa eleitoral fazer o maior programa de apoio ao comércio e à restauração que o país tem, não está no programa eleitoral... Não foi isso que atrasou a construção de casas. Não, é isso, as nossas atenções no último ano e meio estão muito focadas numa resposta a uma pandemia. Daniel, mas as pessoas acham que a manutenção de uma estrutura na Câmara ou do setor da construção civil se mantém inalterado durante uma pandemia? Quanto ao Tribunal de Contas? Mas alguém acha? Alguém razoavelmente acha isso? A sua pergunta já ficou. O Tribunal de Contas. Relativamente ao Tribunal de Contas é o seguinte: nós apostamos num modelo que nos pareceu, aliás, ser o modelo mais rápido para poder executar as casas, que era no fundo a Câmara avançar com os terrenos e haver investimento privado para a construção dessas casas, e fomos surpreendidos com a posição, aliás, fomos muito pouco originais sobre isto, nós fomos copiar um modelo de Duarte Pacheco e um modelo que Lisboa já teve durante vários períodos de construção de habitação para as classes médias. Não tivemos nenhuma originalidade nisso, fomos ver como é que se fez no passado, adaptamos, e de facto a posição do Tribunal de Contas foi para mim uma completa surpresa. Foi não só a posição sobre o programa que nós apresentamos, como foi também sobre o processo. Nós demoramos 2 anos a dirimir com o Tribunal de Contas qual era o modelo. Porque simplesmente, aliás, nós não éramos uma entidade abrangida da lei para seguir determinado tipo de processo. E nós materialmente seguíamos-lo. E por isso, aquilo que era para ser a parte mais rápida do programa transformou-se na parte mais lenta, da qual nós não conseguimos que nenhuma operação ficasse concluída. Mas isso não nos inibiu de avançar com outras partes, de criar outras partes novas. Adquirimos prédios à Segurança Social, fizemos os projetos, fizemos as obras, as casas estão atribuídas, estamos em construção direta de novas casas feitas pelo município de Lisboa. Lançamos um programa dirigido ao alojamento local, que era a Câmara arrendar a proprietários de casas de alojamento local e subarrendar para retirar o risco. Não conseguimos as casas que queríamos, infelizmente, porque havia a expectativa dos proprietários terem mais casas. Ainda assim temos mais de 300 que conseguimos, que depois subarrendamos para regime de renda acessível, e por isso nós não paramos, não desistimos, não tiramos não procuramos todas as vias para poder avançar e responder. E temos neste momento o quê? Nós temos em pipeline, em trabalho hoje, entre construção direta, entre concessões, entre programas do Estado, que o Estado entretanto avançou, temos cerca de 8.000 casas, e a minha expectativa é que nós tenhamos condições ao longo deste mandato para ir colocando um número crescente de casas entregues no regime da renda acessível. Por isso eu não reconheço que o que é verdade e é um facto, não foram entregues 6.000 casas, temos capacidade para ir crescendo este número, e por isso não adiro, sendo eu o mais insatisfeito em não cumprir o número que me propus, não adiro, nem posso aceitar a adjetivação de fracasso relativamente ao programa. Ainda no tempo de António Costa, o intendente foi tratado como um modelo de reabilitação. Até o atual Primeiro-Ministro até mudou para lá o seu gabinete durante uns tempos. Passados uns anos, o processo de gentrificação é evidente. O lar do intendente tem hotéis porta sim, e até antigas associações são obrigadas a abandonar a zona, de tal forma é a pressão imobiliária. Quando olhamos para a venda de hospitais na Colina de Santana e para outro tipo de reabilitação para ali pensada, percebemos que acontecerá exatamente o mesmo. O modelo de reabilitação urbana assente na valorização privada do território acaba sempre por expulsar os mais pobres. É um modelo que se espera de um executivo de esquerda, este que continuou a seguir e que já vinha de António Costa, de reabilitação da cidade por via da sua valorização financeira do território. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Está a ver, comecemos aliás pelo exemplo da Colina de Santana. No programa eleitoral com que me apresentei à cidade em 2017, consta explicitamente, e isso mantém-se, a defesa da cidade, do património relativamente aos antigos hospitais da Colina de Santana ser destinado a uso de finalidade pública. E, na minha opinião, uma parte deve reverter, quando digo uma parte, porque acho que a outra parte
pode dar origem a equipamentos, uma parte deve reverter para a utilização, para a construção de habitação acessível, seja pela Câmara, seja pelo Estado, nos programas de desenvolvimento do Estado Central. E por isso é um ponto importante, sobre uma área importante. Quanto à questão de fundo, essa é uma questão é das questões mais difíceis de equilibrar no desenvolvimento de uma cidade. Nós não conseguiremos ter... Por isso é que é preciso o Estado manter nas mãos alguns instrumentos, porque sabe que se valoriza e deixa ao mercado, o que é que vai acontecer? Claro, mas por essa razão é que eu tenho defendido de forma muito clara, muito intensa, e filo no meu discurso de tomada de posse em 2015, que uma questão central do reequilíbrio da cidade que se internacionaliza, que é hoje destino de fluxos de investimento de uma dimensão muito maior do que aquela que era. Muitas vezes nem sequer é para as pessoas lá viverem. Com uma grande pressão, onde o ativo imobiliário perde algumas vezes a sua natureza, da sua função habitacional ou comercial e ganha a natureza de ativo imobiliário. E a resposta, para mim, a essa questão é o reforço de um pilar de propriedade pública, de política pública. Desse ponto de vista, não faz um balanço negativo do que aconteceu no Intendente? Sabe, por exemplo, a antiga Associação de Amigos do Minho, hoje é uma Daniel, casa, pelo menos era até há pouco tempo, é uma casa, Daniel, é a casa da enteada do Macron. Mas vamos lá ver uma coisa. Não vivo a lá, rapidez de transformação da cidade foi muito grande. Mas o processo de recuperação não faço um balanço, mas eu não posso fazer o balanço negativo porque eu não posso desenquadrar as políticas quando elas são feitas no tempo e nem posso defender. Posso fazer um balanço negativo enquadrando. Daniel, mas é que Daniel, desculpa só uma coisa, mas eu não posso defender que a solução para a cidade de Lisboa seja simplesmente não requalificar o espaço público e não a qualificar para não a valorizar. Não, pode perceber o que é que dinâmicas é que isso cria e antes de o fazer, construir instrumentos que Daniel, mas é que à aconteça. época, quando António Costa faz esse processo de reabilitação do Intendente, já sabia. que crise é que... São Bento, já tinha acontecido mesmo em São Bento quando Santana fez a reabilitação de São Bento. Que crise é que nós tínhamos, em que crise é que nós estávamos quando aquele processo começa? Nós estávamos no início da crise financeira. Nós estávamos num processo com a Baixa profundamente desertificada, com os bairros históricos sem nenhuma dinâmica de requalificação. Nós estávamos muito longe da dinâmica que eu vinha encontrar 5 ou 6 anos depois. Quando eu lhe pergunto se faz um balanço negativo, não é se considera que António Costa cometeu um enorme erro. É, olhando hoje para o Intendente está reabilitado, é verdade, não vivem lá as pessoas, aquilo é um hotel, é uma praça de hotéis. E, portanto, pode olhar para isso e dizer, não correu, não era isto que a gente queria. E isso é um balanço negativo, independentemente de até poder enquadrar esse balanço negativo com o que se sabia ou não se sabia, etc. Pronto, a minha pergunta é se não tem, se está, ou seja, se aprendeu com aquilo e se não se está a fazer o mesmo, por exemplo, na colina de Santana, não é? Daniel, mas já respondi sobre qual é a minha visão e como é que eu entendo. A forma que temos de combater, de contrabalançar a crescente internacionalização positiva da cidade de Lisboa, que tem como aspectos colaterais um papel do investimento sobre o imobiliário conducente a fenómenos de gentrificação, é aumentarmos o peso da política pública, da regulação e do peso da política pública. E foi por isso que em 2015, há 6 anos atrás, anunciei o programa da construção de habitação e um programa de rendas profundamente inovador do ponto de vista do seu conceito. E, aliás, dificilmente se encontraria algum programa mais à esquerda do ponto de vista do seu desenho, que é termos rendas que não se definem em função do preço de mercado, mas definem-se em função da capacidade das pessoas pagarem, de cada um pagar. Isto, aliás, é profundamente disruptor nas políticas de habitação que o nosso país seguiu. É inovador. Aliás, tão inovador que o próprio Estado ainda não o segue. Manuel Salgado foi constituído arguido por vários casos. Ele diz que serviu de para-raios, estou a citá-lo, para todas as críticas à Câmara. Sente-se politicamente solidário com todas as decisões que estão a ser investigadas? Eu mantenho a confiança em todos os processos, quer em Manuel Salgado, em todos aqueles que de forma regular têm vindo a ser, nomeadamente em altura de eleições autárquicas, são chamados e são colocados nas páginas dos jornais sobre os mais variados processos, aliás, por regra os mesmos, que já aconteceram nas eleições autárquicas há 4 anos atrás. Acha que há uma perseguição judicial à Câmara Municipal de Lisboa? Não falo de nenhuma perseguição judicial. O Poder Judicial tem a obrigação de investigar. Sei que muitos dos processos que são investigados após denúncias dos meus oponentes políticos. Quando vê o Hospital da CUF, acha aceitável o lugar onde ele está?
falando de uma das coisas que está a ser, que é sacada, que foi uma decisão de Manuel Salgado, olha para ali e acha que aquilo está no sítio onde A decisão do estar. Hospital da CUF não é de Manuel Salgado, a decisão é da Câmara Municipal. Sim. E a Câmara Municipal, a construção que é realizada naquele local é uma construção de índice inferior àquele que durante anos regulou os planos daquela zona. Como sabe, mas tem um impacto visual que tem. Certo. Toma-se as decisões, não se tomam as decisões apenas cumprindo a lei, não é? Por isso é que temos políticos e não mas apenas se eu puder concluir, Sim, sim. eu concluo. Sim. Que é para falarmos das coisas como elas são. Quem falar com rigor, quem for analisar os vários planos que houve relativamente à zona de Alcântara, vê, pelo correr da história, que durante muito tempo os planos da Câmara relativamente ao plano de Alcântara, e não estou a falar desta governação ou da anterior ou das anteriores, nenhuma em específico, continham edificabilidade de maior densidade do que aquela que ali está. Isto é, mais construção do que aquela que ali está. O que acontece, se me perguntam, poderia haver uma solução com menos impacto do ponto de vista da altura? E eu reconheço, poderia. Poderia, mas isso teria obrigado a Câmara a ter instrumentos que não tem, que é, nomeadamente, simulação relativamente ao impacto de determinada forma de organizar a volumetria, e nós não tínhamos esses instrumentos, nem temos muitos desses instrumentos. As ciclovias são a menina dos olhos deste Executivo. Em geral tem o apoio maioritário da cidade, do que se sabe, mas a ciclovia da Avenida do Almirante Reis tem sido alvo de sucessivas críticas e já foi alterada várias vezes, mostrando que as críticas eram legítimas. Pensa retirar aquela ciclovia que parece ser a que mais oposição encontra e a que mais problemas parece causar na compatibilização com o resto dos modos de transporte? Não vou retirar a ciclovia. Fizemos, aliás, a última adaptação ao modelo. Só fizemos uma, aliás, que foi a transformação de dois sentidos do mesmo lado do trânsito para um sentido de cada lado do trânsito. Fizemos a diminuição da altura dos pilaretes. Temos, aliás, a confirmação dos serviços de bombeiros que o atual modelo é melhor, aliás, do que o modelo existente naquela avenida para a circulação dos veículos de emergência antes de haver... vários hospitais ali são, perto, próximo. E aquilo era uma avenida, aliás, conhecida pelo facto de ser profusamente utilizada como paragem irregular em segunda fila de todo o tipo de veículos a todo o tipo de horas, coisa que hoje não acontece, e por isso a atual solução é a solução para ficar. A estratégia da criação das ciclovias é essencial para nós criarmos e darmos uma outra oportunidade de mobilidade a quem assim o deseja. Está hoje amplamente demonstrado da experiência de cidades que fizeram o nosso percurso há várias décadas que a questão central para a utilização da bicicleta é a segurança. A segurança exige que nós tenhamos vias dedicadas, em particular num tempo em que a convivência mútua e a cultura da partilha entre automobilistas, ciclistas e até entre ciclistas e peões, que é nova, está a fazer o seu caminho. E por isso nós precisamos ter uma rede estruturante de ciclovias. Essa rede estruturante de ciclovias vai fazer aumentar o número de pessoas que utilizam as ciclovias, é pré-condição para isso. Veja-se, aliás, o que acontece na Avenida da República. Há 4 anos atrás, terei certamente respondido numa entrevista semelhante a esta sobre as obras do Eixo Central e a ciclovia do Eixo Central. E na altura, aliás, a oposição à direita, o PSD, fazia vídeos criticando as ciclovias que estavam vazias. Bom, hoje já ninguém se atreve a fazer isso na zona da Avenida da República. Estou em crer. Só chega aqui no exatamente. Mas sobre a ciclovia de Almirante Reis, o candidato do PSD já se veio pronunciar da forma que se veio pronunciar, contrário. Eu digo não, é estruturante. Ela é estruturante, que ela faz parte de um eixo estruturante de acesso à cidade. E por isso, ela hoje é uma boa solução, é para manter. Vamos fechar no próximo mandato o que é a rede estruturante da cidade de Lisboa, vamos estender o sistema das bicicletas partilhadas, que hoje está demonstrado que funciona muito bem e é utilizada em complemento ao transporte coletivo. Cerca de 70% das viagens das bicicletas giras são feitas em hora de ponta. E são feitas a partir de interfaces de transporte para grandes zonas de emprego ou estudo. Isto é muito significativo. Significa o quê? Que há uma resposta de mobilidade assente no transporte coletivo eficaz com a mobilidade em bicicleta, que é eficaz, que funciona para um conjunto muito significativo de pessoas. Agora, Daniel, quero só um ponto ainda só sobre isto, que é importante.
É importante transmitir a mensagem de que quando se constroem ciclovias ou se fala de bicicletas, isto não quer dizer que toda a gente vá passar a andar ou tenha que andar de bicicleta ou sequer que precise de andar. Isto significa criar uma oportunidade para aqueles que o querem fazer. Aqueles que o quiserem fazer é bom para todos, incluindo para aqueles que têm sempre que andar de automóvel. Uma das condições para retirar espaço aos carros é maior investimento nos transportes públicos. 4 anos depois da municipalização da Carris, não está ainda a léguas disso. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. O que eu recolho, em geral, a opinião é que a Carris continua a funcionar mal e que não é um modo de transporte fiável, do ponto de vista de horários, etc, etc. Não acha que ainda está a léguas e que 4 anos já podiam ter permitido dar um salto maior? Eu sei que me vai falar do número de motoristas que foram contratados, do número de... Mas depois é preciso perceber o que é que efeito é que isso teve real na utilização da Carris. A Carris está indiscutivelmente muito melhor do que aquilo que estava. Tem muito mais oferta. Como disse o João Ferreira também no debate, está melhor, porque caiu muito, mas ainda não está como estava há 10 anos. Uma das razões, porque dos efeitos mais importantes na melhoria do desempenho da Carris é precisamente a dimensão da circulação automóvel. E nós tivemos anos de crescimento dessa utilização, com uma economia a crescer muito, e estamos para compensar décadas de não investimento em meios pesados de mobilidade, nomeadamente acesso à cidade de Lisboa. E isso, é verdade, é um trabalho para tempo. Para muito tempo, para muitos anos, e eu, ao contrário da solução que vi, absurda, na minha opinião, do candidato do PSD, que quer resolver 340 mil carros entrar na cidade de Lisboa com construção de silo-autos, como se construíssemos 300 silos entre Lisboa e Oeiras, para 1000 carros cada um, e depois Oeiras com Cascais faria o mesmo, e depois Cascais com Sintra faria o mesmo. Quer dizer, isto é um absurdo. Agora, quero sublinhar uma decisão da maior importância, que é a decisão que passou assim em nota de rodapé do jornal, que é a decisão da aquisição das 50 locomotivas para o sistema ferroviário da área metropolitana de Lisboa. Como quero também sublinhar a importantíssimas decisões que estão a ser, umas já tomadas, firmadas e contratadas com o Governo, ou outras ainda em negociação com o Governo, que é não só o investimento da expansão do metro sul do Tejo, o investimento ainda na ferrovia, da ampliação do canal Roma-Arieiro-Oriente, que é o que vai permitir, em conjunto com as composições que estão a ser adquiridas, ter Sintra-Lisboa ligadas. Nada disso depende de si, não é? Nada disso que estamos a falar isto depende muito de mim, aliás, porque muito disto acontece porque nós elegemos isto, porque Lisboa assumiu a presidência da área metropolitana e porque nós assumimos na área metropolitana que a mobilidade era a nossa prioridade de trabalho neste mandato e nós conseguimos consertar as vontades nesta matéria. Daniel, seria muito surpreendente achar que se começam a desbloquear um conjunto de problemas relativamente à mobilidade se não tivesse havido um empenho fortíssimo dos autarcas nessa matéria e da área metropolitana. Aliás, eu tenho mesmo que o tempo mudar de assunto, portanto não consigo chegar ao fim. Uma nota de rodapé, não acha excessivo ter 14% dos funcionários da Carris como militantes do Partido Socialista? Isso não é... Não, eu acho essa nota absolutamente ridícula, imprópria, quer dizer, só própria mesmo destes tipos de tempos de campanha eleitoral. Aliás, só quem desconhece o que foi a luta daquela empresa e dos trabalhadores daquela empresa é que se surpreende com isso. Não pode se surpreender com um grande apoio ao Partido Socialista, de voto, etc. A militância é outra coisa. Daniel, eu acho que não há mais nenhuma empresa onde haja uma porcentagem tão grande de militantes. Não fui contar. Agora, posso ter a certeza, a única coisa que é relevante do ponto de vista da idoneidade pública é saber o seguinte: foram recrutados por ser socialistas? Não. Estamos a falar de trabalhadores de uma empresa que esteve praticamente destruída, que esteve abandonada durante anos, a acumular passivos, durante mais de 10 anos sem qualquer investimento na renovação de frota, com um governo de direita apostado num contrato de concessão que aquilo que assegurava era não haver investimento relativamente à Carris e numa época em que a contratação coletiva estava bloqueada, o destino certo da diminuição dos direitos e das condições de trabalho de todos aqueles que ali trabalhavam. Achar estranho que aqueles que mais se bateram pela solução oposta, que foi a municipalização,
o investimento e dar força àquela empresa, tenha um apoio naquela empresa, eu acho surpreendente é a surpresa. E, aliás, o Partido Socialista nessa matéria ficou bastante sozinho, porque eu recordo-me que, aliás, na altura o PCP também não era a favor da municipalização da Carris. Nós tivemos sucesso nessa estratégia. Estranho seria se apoiassem partidos de direita. Um dos episódios que marcou o fim do seu mandato foi o caso dos mails para a Embaixada da Rússia. Culpar o funcionário acha que é uma saída política aceitável? Fizemos aquilo que é raríssimo fazer no nosso país. Assumir o problema, assumi-o de frente, eu, pessoalmente, avaliei a situação, fizemos um inquérito que, em tempo recorde e em condições recorde, com conclusões que creio que são, quando uma instituição constata e demonstra que não está perante um caso isolado, mas tem um problema sistémico relativamente à forma como trata determinado processo, acho que merece crédito por isso, pela forma transparente como se relaciona, e tomamos as decisões. O problema é sistémico, o problema não é do funcionário, não é? É, porque aquilo não é do funcionário. O que é que aconteceu relativamente a esse processo? Não só o departamento que fazia esse tipo de tratamento de operação foi todo reestruturado, e as pessoas que desempenhavam essa função deixaram de o fazer, como, por isso não houve só um funcionário abrangido, por isso foi um departamento inteiro reestruturado, precisamente onde tramitava esses processos, e quem na Câmara tinha a responsabilidade de encarregar de missão para a implementação do regulamento, nós de facto, de proteção de dados, claramente constatamos que isso falhou. Mas isso parece uma evidência. A responsabilidade acabou aí, não chegou assim. É que eu entendo, quando a Câmara, no seu conjunto, não foi, e aqui é muito importante a Câmara no seu conjunto, porque foi a Câmara que nomeia a equipa para a implementação do Regulamento de Proteção de Dados, e a Câmara em nenhum momento teve qualquer informação de que houvesse incumprimento de departamentos e de serviços relativamente à implementação do Regulamento. E por essa razão é que fizemos essas mudanças, quer no departamento que operava, quer também em quem tinha como missão dar cumprimento e assegurar que o Regulamento era bem executado. Quando é que realmente soube que se passava ali, que havia ali um problema? Quando o caso foi público, eu não tinha nenhuma informação, nem nenhum alerta sobre a situação. E como é que é possível que não tenha sabido antes? Isso até porque o seu gabinete, há todos os indícios que o seu gabinete soube antes. Ou seja, a minha pergunta sim. É se isto não demonstra haver uma grande desorganização no seu próprio gabinete. Não demonstra nada disso, nem desorganização. Ou seja, eu devo dizer que acho até mais grave não ter sabido do que se soubesse. Ao contrário da maior parte das pessoas, que se não soube, quer dizer que não tem informações sobre coisas, medidas, decisões que são tomadas, uma coisa desta sensibilidade. Não, mas é que... Saíram notícias, como Daniel, vamos lá ver se percebemos e se... A matéria que está em causa. O direito à manifestação em Portugal, para nosso bem, e é um crédito da nossa democracia, eu não me lembro de nunca ter sido aqui um problema na nossa vida democrática. Em Lisboa... Eu lembro-me... Eu não me recordo, não fui, era muito jovem no período do... não estou a falar disso, estou a falar no tempo do cavaquismo, que não era assim tão jovem, que houve bastantes até... Vamos lá ver. E até também. Vamos lá ver. Com todas as... Mas não é disso que estamos a falar. A minha pergunta é... Não, é que esta é a mesma resposta. Não, mas é que... Não, está, mas eu já lá vou chegar, como é que as coisas acontecem dessa maneira. Em cerca de 8.000 que se realizam no espaço cerca de 8 anos, que era o que a Câmara assumiu a competência depois da extinção dos governos civis, não houve problema com praticamente nenhuma, tirando este caso, aliás, o primeiro caso que houve essa alerta. Porquê? Porquê é que não houve problema? Porque de facto a generalidade das manifestações, sobre a qual se estabeleceu um procedimento muito desgraduado dentro da Câmara, no sentido da Câmara, tudo isto decorre da extinção dos governos civis. As câmaras antes não tinham nenhuma intervenção nesta matéria. A Câmara era consultada como entidade externa pelo governo civil, se fosse. Com a extinção do governo civil, partiram-se as competências entre a polícia e a Câmara. E, na discussão entre a Câmara e o Ministério da Administração Interna sobre a divisão das competências, ficou assumido que a Câmara não tinha nenhuma competência de proibir nenhuma manifestação. Só motivos de segurança é que o fariam proibir. E por isso o processo todo se desgraduou.
para um nível de pura e simples caixa de correio de informação. A informação chegava à Câmara, a Câmara remetia à polícia, a polícia enviava a informação, a Câmara enviava aos manifestantes. Aliás, procedimento que está na base, aliás, de um dos problemas também detectados relativamente aos festejos do Sporting junto ao Estádio de Alvalade. Coisa que não mudou durante o tempo que esteve na presidência da Câmara. Portanto, a responsabilidade tem que assumir essa responsabilidade. Mas o que eu quero dizer é que quando nós temos um procedimento que funcionou e durante anos funcionou, cumprindo o normativo legal, sem ter dado e sem ter havido qualquer tipo de problema, é evidente que o nível de alerta da organização e dos responsáveis baixa. Como sabe, antes disto ser público, saíram notícias por causa da Embaixada de Israel, etc, saíram notícias que também não deu por elas. Não houve sobre essa notícia. Aliás, a informação que sai do meu gabinete, essa época, isso já foi amplamente esclarecido sobre isso, era uma informação não sobre o envio de dados, mas sobre a comunicação de que se ia realizar uma determinada manifestação. E também não o devia ter acontecido. Verificou-se depois agora que esse procedimento foi feito, não foi bem feito. Mas quer dizer, não houve nenhum sinal de alerta sobre isso. E eu explico porque da forma mais óbvia. É que de facto na generalidade haver problemas com o exercício do direito à manifestação nunca tinha acontecido, quer dizer, não era algo que fosse prática. Há problemas na cidade que são muito mais recorrentes, frequentes e intensos, sobre os quais nós obviamente dedicamos a nossa atenção a resolvê-los. Outros não, senão obviamente tê-los ia resolvido antes. O convite a Rui Tavares para ser vereador não apenas da cultura, mas também dos direitos humanos, que era uma coisa que não existia, não foi uma forma política de conter danos? Não, o convite a Rui Tavares foi um aprofundamento. Eu não me refiro a um convite ao Rui Tavares, ponto. Refiro-me a um convite ao Rui Tavares não só para ter a variação da cultura, mas também para ter a dos direitos humanos, que era uma variação que não existia, se não foi uma forma de conter danos políticos. Vai ver, o Rui Tavares tem tido uma intervenção pública há muitos anos e muito conhecida sobre esta matéria. É uma pessoa com particular sensibilidade relativamente a estas áreas, entendeu que gostaria de assumir e de dar destaque a isso mesmo, e eu achei bem. Portanto, é uma forma de conter danos. Não, foi uma manifestação do Rui Tavares relativamente a essa área e eu achei bem. Que balanço faz do entendimento com o Bloco de Esquerda? Faço um balanço positivo. Acho que nós conseguimos, relativamente a várias áreas, no fundamental do nosso acordo, conseguimos avançar relativamente ao cumprimento das várias áreas. A habitação já falamos mais em detalhe. Houve sempre da parte do Bloco de Esquerda um cumprimento e uma atenção ao cumprimento do acordo nas várias vertentes. É evidente. Foi mais pacífica do que a relação do António Costa com o Bloco de Esquerda durante a geringonça. Isso não sei dizer, que isso cada um tem a sua, isso cada um tem os seus níveis de como é que eu ia dizer, de paciência em cada momento para gerir as tensões. Obviamente as tensões cotidianas existem, são partidos conta com o Bloco, caso não consiga a maioria, conta com o Bloco para reconstruir ou reeditar este entendimento? Eu acho que nesta fase eu não quero estar a antecipar nenhum cenário. Eu acho que nesta fase só posso dizer o seguinte: eu faço uma avaliação positiva do acordo com o Bloco de Esquerda, do trabalho que se avançou, faço também uma avaliação positiva do trabalho e do diálogo tido com o Partido Comunista Português durante este mandato, sobre vários aspectos, mesmo na divergência. Ontem dia 2 de setembro, João Ferreira disse, acho que quase literalmente, que o PCP estava disponível para ter um pluro. Caso não tenha a maioria, quer alargar o acordo que tem com o Bloco de Esquerda ao PCP? Eu não quero antecipar cenários pós-eleitorais. Eu acho que este é o momento. Os partidos tomaram as suas decisões relativamente à forma como iam a este ato eleitoral. Nós procuramos ao máximo alargar a plataforma política à esquerda relativamente a este ato eleitoral. Posso dizer que ela não é pelo Partido Socialista que ela não é mais larga à partida. Agora, ela é que é, os partidos tomaram as suas decisões. Acho que este é o momento de falar com os eleitores, de apresentar as propostas, de apresentar as medidas, os eleitores avaliarem, darem o peso a cada uma que querem. Em primeiro lugar, escolherem quem querem para Presidente de Câmara, porque no nosso sistema
não haja engonças. O Presidente de Câmara é sempre do partido mais votado. E em segundo lugar, dizerem que força querem a cada um, e depois disso se falará. Quando diz que não é pelo Partido Socialista que não é mais alargado, está-me basicamente a dizer que o Partido Socialista está disponível, para além do Bloco de Esquerda, de negociar com o PCP uma solução. Não, eu estou a dizer, neste momento, cada coisa a seu tempo. Neste momento é o tempo do diálogo com os eleitores. Nós temos uma plataforma que é muito ampla do ponto de vista da sua construção, quer do ponto de vista dos partidos, dos movimentos cidadãos, quer também, fundamentalmente, dos apoiantes, de pessoas que estão em diversos segmentos da sociedade lisboeta, com diferentes sensibilidades políticas, mas que têm uma convergências em múltiplos aspectos do que é a nossa agenda, desde a dimensão do avanço económico, à dimensão da inclusão, à dimensão ambiental, isto numa plataforma muito ampla de apoiantes que vão de múltiplos e diversos setores sobre isso. Eu valorizo muito isso. Ora, vamos ter as eleições e depois se conversará. Se perder as eleições, fica como vereador? Não é cenário que eu coloque. É como o outro, a pessoa que eu entrevistei também não coloca, aí algum vai perder. Eu insisto na pergunta porque também fiz ele. Podemos falar depois das eleições. Não, fica no mesmo ponto. Não, mas é que, eu acho que os eleitores. Fica no mesmo eu por acaso ponto acho mesmo que os eleitores têm direito a saber, porque não votam só para o Presidente da Câmara, também elegem vereadores. E os cabeças de lista que não são Presidentes de Câmara são eleitos vereadores, se as pessoas vão cumprir o seu mandato ou se ele é condicional, só ocupa se ganharem. Mas é que a minha concentração, eu não trabalho num cenário, não equaciono um cenário no qual não estou a trabalhar. Estou a trabalhar num cenário de ganhar as eleições. Chama-se espírito democrático. Os eleitores podem decidir não lhe dar a vitória. Decidirão, e nós falaremos no dia seguinte sobre isso. É como uma questão das coligações. É como uma questão das coligações. Muito obrigado por esta conversa. Nós regressamos brevemente com outro candidato. Muito obrigado.